Jogador versus NPC. Parte 4. Ele abriu a lista de nomes na sala do trono e, como esperado, o espaço que deveria conter o nome de Chaltear estava em branco. Isso verificou que Chaltear estava morta, e assim a fase 1 do plano foi concluída. O coração de Ainz doeu. Embora soubesse que não havia outra maneira, o fato de ter cometido e testemunhado pessoalmente o ato o encheu de culpa. Em seu coração, Ainz pediu desculpas a Chaltear. Então ele engoliu em seco e se virou para os guardiões reunidos. Então, o próximo passo será ressuscitar Chaltear. Albedo, preste atenção ao nome de Chaltear. Se ela permanecer com a mente controlada como antes. Ainz-sama, embora eu possa me exceder, proponho que você deve permitir que lidemos com isso nós mesmos. Cocytus e Aura imediatamente concordaram com as palavras de Demiurgo, enquanto Mari desanimado também concordou. Apenas Albedo permaneceu imóvel. Demiurgo. As palavras apaixonadas de Demiurgo interromperam os resmungos de Ainz. Estamos totalmente cientes de que suas ordens devem ser respeitadas acima de tudo, Ainz-sama. Vamos nos transformar em pó para obedecê-los. No entanto, como seus servos leais, não podemos permitir que você seja colocado em perigo mais uma vez, Ainz-sama. O olhar de Demiurgo mudou de Ainz para Albedo. Se Chaltear te trair mais uma vez, então devemos eliminá-la como seus guardiões. Oramos para que você nos observe fazer isso, Ainz-sama. Agora que ele entendeu as intenções dos guardiões, Ainz não poderia oferecer mais resistência. Compreendo. Guardiões, se Chaltear nos trair mais uma vez, vocês podem lidar com ela como acharem adequado. Os guardiões acenaram com a cabeça em reconhecimento. Ainz se sentiu miserável enquanto os observava. Que desculpa patética de mestre ele era. Mesmo depois de ir tão longe, ele ainda tinha que deixar seus filhos amados matarem uns aos outros. A raiz de tudo isso foi sua tolice. Foi tudo culpa dele. Ainz queria suspirar, mas quando viu a expressão gentil no rosto de Albedo enquanto ela ficava de lado, ele decidiu engolir. Ainz-sama, tudo o que você precisa fazer é ficar de lado e assistir. A quem devemos jurar nossa lealdade se o Ser Supremo final desaparecer? Embora não tenhamos sido abandonados, ainda estaremos solitários se todos os seres supremos tiverem partido. De fato, é muito solitário não ter ninguém ao seu lado. Os olhos de Ainz inconscientemente se voltaram para as bandeiras penduradas na sala do trono, seu olhar pousado nos emblemas acima de sua cabeça. Sim, você tem razão. Deve ter sido assim no tesouro também. Que idiota eu fui. Depois de murmurar para si mesmo, Ainz se virou para os guardiões. Me protejam, guardiões. Começa agora. Suas respostas espirituosas tomaram conta de Ainz enquanto ele agarrava o cajado de Ainz ou algo que flutuava no ar ao lado dele, e o virou em direção a um canto da sala do trono. Havia uma montanha de moedas de ouro lá, cerca de 500 milhões delas. Essa foi a soma necessária para trazer Chaltear de volta à vida. Normalmente, ele precisaria usar o teclado para realizar as operações necessárias, mas agora sabia que não era mais necessário. A montanha de ouro mudou de forma, de sólida para líquida. Vigiado pelos guardiões, o ouro derretido formou um rio, que fluiu para o mesmo lugar. 10.000 toneladas de ouro se compactaram e encolheram, assumindo uma forma humanoide que finalmente se transformou na forma de um fantoche dourado, e seu brilho dourado enfraqueceu lentamente. Logo, o brilho dourado desapareceu completamente, deixando a pele branca e serosa e o cabelo loiro platinado. Não havia dúvida de que a pessoa diante dele era Chaltear Bloodfallen. Albedo. Ainz manteve os olhos fixos em Chaltear enquanto gritava o nome de Albedo. Por favor, fique à vontade. Parece que o controle da mente foi encerrado. Mesmo. Ainz inconscientemente tocou seu peito em resposta à poderosa sensação de alívio que o inundou. O gesto acalmou seu espírito. Então, ele alcançou sua dimensão de bolso e recuperou uma capa preta, antes de caminhar até a Chaltear deitada. Seus olhos estavam bem fechados e seu peito não se movia. Ela ficou quieta no chão, como um cadáver. Ainda assim, os mortos-vivos eram essencialmente cadáveres animados, então isso não era incomum. Algo incomum. O peito que ele acabara de ver era tão plano que dificilmente parecia pertencer a uma menina, mas a um menino. Sem saber onde colocar os olhos, o olhar de Ainz deixou seu peito e olhou em outro lugar. A recém-ressuscitada Chaltear estava nua, é claro, então ele não tinha ideia para onde deveria estar olhando. Ainz estava tão em pânico que se esqueceu de que tudo o que precisava fazer era procurar em outro lugar.
Sua visão havia se aguçado muito desde quando ele era um ser humano, então ele podia ver certos lugares com muita clareza. O corpo de Chaltear foi exibido descuidadamente, e suas coxas estavam ligeiramente separadas. Ainz apressadamente jogou a capa preta sobre ela. A capa se espalhou no ar, acomodando-se perfeitamente em Chaltear e cobrindo todo o seu corpo. Não é como se eu me arrependesse de ter feito isso. Eu sou um morto-vivo, então não tenho desejos sexuais. Não, deveria ser, quase nenhum desejo sexual. Eu estava olhando para o corpo de Chaltear porque estava simplesmente curioso para saber se ela tinha ou não peças sob a roupa. Você nunca conseguiria tirar todas as suas roupas em Yggdrasil de qualquer maneira, então é por isso que dei uma olhada. Enquanto Ainz tentava explicar suas ações para alguém, ele se aproximou de Chaltear, sentindo-se um tanto impotente. Talvez a razão pela qual ele demorou tanto para alcançá-la foi porque ele queria esfriar sua cabeça superaquecida. Além disso, ele deliberadamente ignorou a voz feminina atrás dele, dizendo: se você estiver interessado, não tenho nenhuma objeção em me exibir para o seu prazer. Enquanto Ainz estava diante dela, os olhos vermelhos de Chaltear se abriram, como se sentisse a presença de alguém por perto. Ela piscou sonolenta e olhou ao redor, finalmente descansando o olhar em Ainz. Ainz-sama? Ela parecia estar grogue por ter acabado de acordar. No entanto, ele podia ouvir a lealdade em sua voz. Embora o sistema de administração de Albedo e Nazarick já tivesse verificado sua lealdade, Ainz ficou encantado em confirmá-la com seus próprios ouvidos, e ele se ajoelhou para abraçar Chaltear. Ué? Era difícil acreditar que um corpo tão esguio possuísse habilidades físicas tão surpreendentes. Ainz não deu atenção a Chaltear, que estava balbuciando de uma forma completamente perplexa, e apertou seu controle sobre ela. Maravilhoso. Não, sinto muito. Isso foi tudo minha culpa. Não tenho certeza do que aconteceu, mas tenho certeza de que você não pode ter cometido um erro, Ainz-sama. As mãos geladas de Chaltear retribuíram o abraço. Eles estavam vagamente desconfortáveis, dado que ela parecia estar tentando apalpá-lo, mas Ainz não a impediu, porque ela provavelmente estava tentando verificar seu sentido de toque após sua ressurreição. Ele fingiu que não a ouviu dizer: devo ter minha primeira vez aqui. No entanto, Albedo imediatamente deixou seu descontentamento conhecido. Ainz-sama, eu acredito que Chaltear está cansada, então devemos deixá-la em paz por enquanto. De fato. Talvez houvesse uma penalidade para ressuscitar NPCs, assim como havia para os jogadores. Afinal, esta foi a primeira ressurreição desde que vim a este mundo. Conte-me os detalhes mais tarde. Antes disso, tenho algumas perguntas. Depois que Ainz largou Chaltear, um olhar de decepção cruzou o rosto de Chaltear e ela olhou intensamente para Albedo. Albedo respondeu com seu sorriso habitual. Ele pensou que eles continuariam se encarando como de costume, mas Chaltear desviou os olhos em vez disso. Sim, pergunte o que você deseja. Certo, Ainz-sama, porque estou na sala do trono? Então, há a questão do meu corpo e como você me trata, Ainz-sama. Eu causei algum problema? Eu estava prestes a te perguntar isso. Você se lembra de algo que aconteceu? Sim. Desculpe. Chaltear, diga-me a última coisa de que você se lembra. A memória mais recente de Chaltear foi há 5 dias. Ela não teve nenhuma impressão do que aconteceu depois disso, até agora. Ainz poderia ter usado o feitiço de 10º nível Control Amnesia como ele tinha feito em Carne Village, mas mesmo alterar pequenos trechos de memória exigiria uma grande quantidade de MP. A incrível quantidade de MP necessária para afetar as memórias de 5 dias estava além do limite dos lançadores de magia comuns. Nem mesmo Ainz e suas extraordinárias taxas de regeneração de MP poderiam fazer isso. Claro, o processo de ressurreição pode ser tal que os NPCs perderam suas memórias dos últimos dias. Alternativamente, talvez várias pessoas possam ter se reunido para fazê-lo. Ele carecia de informações no momento presente, então ele não poderia resolver esse mistério. Ainda assim, ele podia ter certeza de que quem quer que tenha usado o item de classe mundial em Chaltear ficou em silêncio, desaparecendo sem deixar vestígios. É muito problemático quando não sei quem está atuando nos bastidores. O inimigo pode estar esperando por uma chance de atacar Nazarick. Não, talvez eu deva ficar feliz que este incidente não tenha piorado. Em qualquer caso, vou me certificar de que vou me vingar completamente de quem fez isso com Nazarick.
Ainz reprimiu a raiva que mesmo seus traços de mortos-vivo não conseguiam suprimir totalmente e gentilmente perguntou a Chaltear: há algum outro problema com o seu corpo? Se este mundo fosse como Yggdrasil, então não deveria haver nada mais. Os NPCs não deveriam ter perdido níveis, mas ele não tinha certeza se o mesmo se aplicava a este mundo também. Por tudo que ele sabia, os NPCs perderiam níveis, assim como os personagens dos jogadores. Chaltear se levantou antes de responder a Ins. Eu não acho que haja nada. É assim mesmo? Depois que Chaltear respondeu, uma expressão de choque tomou conta de seu rosto. Não sabendo o que estava errado, Ain sentiu um mal-estar crescendo dentro dele. Ain-sama, o que aconteceu? O que está errado? Meu peito sumiu. Os rostos dos guardiões se contorceram ao ouvir isso, com expressões de queremos nossa preocupação de volta estampada neles. Até Demiurgo estava com os dentes à mostra. Você não sabe o que você fez? Como você pode dizer algo assim? Quando Albedo repreendeu em nome de todos, os ombros de Chaltear tremeram de medo. Ains tinha ficado tão mole que suas mãos estavam prestes a arrastar no chão. Tudo o que ele podia fazer era assistir Chaltear discutir com os outros guardiões e refletir sobre várias questões sobre a ressurreição. Em particular, ele esperava que Clementine e Khazit, que ele conheceu no cemitério, também perdessem suas memórias após a ressurreição, como Chaltear tinha. Ainda assim, isso era apenas ser otimista. Como ele não sabia por que Chaltear havia perdido suas memórias, ele não podia garantir que a ressurreição deles por meio da magia seria o mesmo que ressuscitar um NPC por meio do dinheiro. Assim como Ains estava pensando sobre essas coisas, Chaltear já tinha começado a rasgar sob a torrente unilateral de abuso de Albedo. Enquanto Ains assistia à cena diante dele, ele se lembrou de uma cena do passado. Ele viu Bukubuku Shagama, a irmã mais velha, repreendendo Peroroncino, seu irmão mais novo, e o resto de seus sorridentes companheiros de guilda. Os NPCs antes dele eram como seus antigos camaradas. Ains lentamente estendeu a mão e parou no ar. Parecia que uma parede de vidro invisível o estava bloqueando. Uma profunda sensação de solidão encheu o coração de Ains. Parecia que as memórias do lugar quente onde os guardiões existiam eram pouco mais do que uma imagem em um monitor, e ele estava do outro lado. Se ele entrasse nisso, eles jurariam lealdade a ele. Isso era uma forma de admiração, e não o calor que sentia quando estava com seus amigos. Ele sentiu que era uma pena terrível. Assim que a mão de Ains caiu impotente, Albedo se virou, como se sentisse algo estranho sobre Ains, e o observou em silêncio. Perplexo porque ela estava olhando para ele dessa forma, Ains estava prestes a perguntar o que estava errado quando as chamas em seus olhos de repente se acenderam. Isso porque Albedo estava gentilmente estendendo a mão para ele. Após um momento de hesitação, Ains pegou a mão dela e assim ele foi puxado para o círculo dos guardiões. Albedo foi a primeira a falar, e então os outros guardiões a seguiram. Ains-sama, por favor, repreenda Chaltear severamente. Isso mesmo. Por favor, dê uma boa bronca neste manequim. De fato, ela precisa de uma lição. Você vai se lembrar das palavras de sabedoria de Ain-sama, não é? Ao embora, talvez seja melhor não ser muito rígido. Ermo. Ains não conseguiu evitar que sua risada escapasse de sua boca, apesar dos olhares perplexos dos guardiões ao seu redor. Não, aquela risada não veio apenas de sua boca, mas de seu coração. Depois que ele ficou satisfeito, Ain silenciosamente voltou para Chaltear. Eu disse a Albedo antes, mas a culpa por isso não é sua, Chaltear. Sou eu, que possuía todas essas informações, mas não considerei a possibilidade disso acontecer. Quem mais merece ser repreendido por isso? Chaltear, você não fez nada de errado. Lembre-se disso. Obrigado, Ain-sama. Demiurgo, você será o encarregado de explicar o que aconteceu com Chaltear. Você pode fazer aquilo? Demiurgo curvou-se para mostrar que entendia. Então há o assunto de Sebas. Ele será uma isca. Enquanto Ains calmamente propôs usar um de seus subordinados como isca, os guardiões apenas acenaram com a cabeça, com a atitude que um lacaio adequado deveria ter. Eles estavam simplesmente priorizando as considerações do mestre da grande tumba subterrânea de Nazarick sobre a vida de seu colega. Não estou totalmente disposto a fazer isso, mas não posso evitar. Não sei por que Chaltear foi o alvo, mas se a oposição está procurando por uma nova vítima, eles podem muito bem decidir sobre Sebas, que estava viajando com ela.
Foi por isso que não o chamei de volta para receber um item de classe mundial. Albedo, selecione alguns agentes clandestinos para ficar de olho em Sebas e seus arredores. Ele pode ser uma isca, mas não pretendo permitir que Sebas seja tão facilmente controlado. Informe esses observadores que sua missão também inclui impedir que o inimigo se aproxime de Sebas. Depois de emitir suas ordens, Ainz estreitou os olhos, em outras palavras, as chamas em suas órbitas ficaram fracas. Algum dia encontrarei a pessoa que usou um item de classe mundial em Chaltear. Quando esse dia chegar, retribuirei o favor com juros. Entendido. Selecionarei o pessoal apropriado o mais rápido possível. Por favor, faça. Graças a Chaltear, agora sabemos que os NPCs podem ser ressuscitados, mas não desejo matar nenhum dos NPCs que meus amigos criaram novamente. Comovidos por essas palavras, os guardiões abaixaram a cabeça. Eles provavelmente sentiram o quanto Ainz os valorizava. No entanto, uma vez que ele realmente expressou esses sentimentos, o efeito sobre eles foi muito maior. Chaltear parecia ter percebido que algo havia acontecido com ela. Um olhar de choque cruzou seu rosto, que logo se transformou em um de maior pesar. Ainz gesticulou que ela não precisava levar isso a sério. Só então, uma voz veio do lado. Ah, então, Ainz-sama. O que é, Mari? Devo remover todos os vestígios da batalha? Não há necessidade disso. Você sabia? Quando alguém quebra um cristal selador de feitiço, ele libera energia poderosa, o suficiente para nivelar os arredores. É mesmo? Me desculpe. É mentira, claro. O que é falso é verdadeiro e o que é verdadeiro é falso. Cristais selantes mágicos parecem ser itens raros, então ninguém deveria ser capaz de testá-los. Albedo, arranhe o item que Nigun estava usando. Então, vamos precisar que o ferreiro construa uma armadura danificada e coloque algumas marcas de queimadura nela, para que pareça que ela passou por uma batalha intensa. Entendido. Além disso, talvez eu tenha sido muito descuidado até agora, o que permitiu que inimigos ocultos ao redor de Nazarick nos ferissem. Portanto, desejo iniciar um programa para fortalecer Nazarick. Parte disso é usar minhas habilidades para criar um exército de mortos-vivos. Acho que já mencionei isso antes. Eu só disse a Albedo sobre isso? Esqueça isso. Em qualquer caso, esta será minha principal prioridade. Eu gostaria de fazer alguns preparativos para recuperar cadáveres de Irrantel, que podem ser usados para formar um exército de mortos-vivos. Sobre isso, Ainz-sama. O que há de errado, Albedo? Se eu não estou errada, quando você usa um cadáver humano como meio para fazer mortos-vivos, os mortos-vivos assim criados são bastante fracos, apesar de serem de nível intermediário. Isso está correto? De fato. Algum problema? Os mortos-vivos mais poderosos que ele poderia fazer com os cadáveres das escrituras da luz do sol eram de nível 40. Além disso, os mortos-vivos desapareceriam com o passar do tempo, junto com os cadáveres que serviam como seu meio. Na verdade, depois de receber essa ordem, pensei em maneiras de obter cadáveres frescos. Talvez você possa considerar o uso de cadáveres não humanos? Espero que você não pretenda usar os cadáveres dos vassalos de Nazarick. Não, absolutamente isso não é minha intenção. Eu estava pensando em usar outros semi-humanos. Albedo sorriu. Era um sorriso incrivelmente lindo, e terrivelmente cruel. Aura descobriu uma aldeia Lizardman. O que você acha de atacá-los e destruí-los?